Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao FNDE novamente o convite para apresentar de uma maneira breve esse manual que a gente ajudou a ser desenvolvido, né? O documento já foi publicado, a gente imagina que vocês já conheçam, então a gente vai dar uma passada geral para tentar esclarecer um pouco como que a gente organizou ele, né? As referências legais, só para a gente não pular, a gente já tinha uma previsão na Lei 11.947, dentro dos princípios das diretrizes da alimentação escolar, de atender os alunos com necessidades alimentares especiais, enquanto um direito à alimentação adequada. Isso foi depois ratificado pela Lei 2.982, de 2014, que acrescentou um inciso a respeito deste assunto. O documento ele tem um capítulo de introdução, que fala do processo de implantação, de implementação desse atendimento, e daí a gente se refere a ele como um atendimento, a partir do princípio que tem entidades executoras que ainda não faziam esse atendimento, então, para a gente conseguir fazer esse recorte, a gente chama do atendimento aos alunos com necessidades alimentares especiais. E esse primeiro capítulo, então, ele trata dos processos de planejamento, de articulação, de aquisição, e os outros capítulos são que vêm a tratar especificamente de algumas condições que foram consideradas prioritárias. Então, a gente tem alergias alimentares, doenças celíacas, diabetes, dislipidemias e hipertensão arterial e intolerância à lactose. E a gente encerra o caderno chamando o nutricionista, os professores, todos os educadores a aproximar a escola da família por conta dessa situação. O primeiro capítulo, eu vou dar uma passada geral nele com vocês. Ele deixa claro, é o capítulo que traduz bem com clareza que esse caderno ele foi escrito para o nutricionista. Então, a gente começa o caderno, a gente faz uma referência ao gestor, ao conselheiro, mas ele é um caderno voltado para o nutricionista. E ele é um caderno que traz referências. Então, ele não normatiza, ele não obriga. O que a gente fez foi, basicamente, tentar conciliar o que a gente tem nas diretrizes das sociedades científicas e nos protocolos clínicos oficiais com o que várias entidades executoras já vêm fazendo e vinham sinalizando para a gente tentar indicar possíveis caminhos. Então, esse primeiro capítulo é o que manifesta mais esse caráter de mapeamento de processo que esse caderno tem. Então, a gente sempre reforça a ideia de que é uma recomendação e de que são possibilidades, e, por vezes, a gente indica várias possibilidades, vários caminhos para fazer uma mesma coisa. A nossa primeira recomendação no caderno se refere à articulação interna e intersetorial, né? Precisa haver uma articulação interna dentro da área da educação, uma articulação interna entre o nível central e as escolas, e precisa haver uma articulação com a Secretaria de Saúde. Chama a nossa atenção como são escassos os protocolos clínicos oficiais que fazem referência aos cuidados de manipulação e mesmo à elaboração de cardápios. Muitos dos protocolos tratam de uma enfermidade que requer um cuidado, mas o protocolo se restringe aos critérios de diagnóstico e dispensação de suplementos ou de medicamentos relacionados àquela condição. Então, fica muito evidente para a gente de que municípios e estados que fazem uma articulação com a Secretaria de Saúde têm mais sucesso quando conseguem estabelecer protocolos locais. Então, protocolos desde o diagnóstico, da linguagem para ser utilizada no atestado, da forma de encaminhamento, da forma de referência e contra-referência, tudo isso a gente consegue potencializar por meio dessa articulação intersetorial. Nos municípios em que a gente tem o PSE implementado, essa articulação pode ser feita via GTI do PSE. Para outros municípios, essa articulação precisa ser direta. O segundo ponto ele diz respeito ao acolhimento. E a gente
tentou dar uma sistematizada nesse subitem sobre acolhimento por meio de um fluxograma. A gente mapeou algumas possíveis portas de entrada, uma porta de entrada pela suspeita de demanda na escola, pelo manipulador ou pelo professor, então o manipulador e o professor que suspeitam de uma necessidade específica, pela ficha de matrícula, e a partir de conversa com entidades que representam esses grupos, a gente teve clareza de que deve ser inserido na ficha de matrícula, porque tem algumas pessoas que questionam, que têm receio de discriminação, enfim, mas as entidades disseram que elas são favoráveis a que esse mapeamento seja feito desde o início, de maneira obrigatória, ao invés da gente deixar sob a responsabilidade dos pais a identificação voluntária, a indicação voluntária dessa necessidade. A partir de algum encaminhamento do PSE ou do diagnóstico nutricional pelo próprio nutricionista, quando houver condições, recursos, fluxos estabelecidos para isso, e a própria demanda espontânea, que é o mais comum, que são os pais e as mães que chegam até a escola pedindo essa alimentação diferenciada. A principal porta de entrada sinalizada pelas entidades executoras é o diretor da escola. A gente sabe que tem unidades escolares maiores, que acabam tendo uma pessoa designada especificamente para isso, um supervisor de alimentação escolar, um vice-diretor, um coordenador, mas, em geral, a principal porta de entrada acaba sendo o diretor da escola. A gente identificou a necessidade de difundir esse direito, de que muitas famílias não sabem do direito, por isso a gente saiu com uma proposta de um cartaz para falar sobre isso, né? Há uma premissa dos direitos humanos de que, se você não sabe que você tem aquele direito, você deixa de dispor daquele direito. Então, você só tem um direito quando você conhece ele. Então, em certa medida, passa a ser uma responsabilidade do Estado informar as famílias de que elas têm esse direito. E o diretor, então, seguindo esse fluxo, seria o responsável por receber a demanda, receber o atestado, conferir se o atestado está completo, para, então, encaminhar o atestado para o setor de nutrição. E daí a gente precisa, obviamente, fazer toda uma orientação para isso, que é a parte da articulação interna. A gente saiu com um modelo de circular, uma circular padronizada para os profissionais de saúde, outra circular informando o que a alimentação escolar já oferece e o que a gente necessita que tenha nesse documento, seja um laudo, seja um atestado, seja uma receita, seja uma prescrição, enfim. A gente não tem como estabelecer que documento é esse. E saiu com um modelo similar para a área de assistência social, de onde também vem alguns encaminhamentos para essa necessidade. Um ponto-chave é a dificuldade de diagnóstico. Nós, em conversa com as entidades concordam que a gente só deve iniciar o atendimento a partir de um diagnóstico oficial, de um documento diagnóstico. Então, elas entendem que faz parte da responsabilidade do Estado não oferecer uma alimentação diferenciada, mais restritiva, se a gente não tem segurança dessa demanda. E esse é um ponto delicado e é um dos pontos que mais demanda essa articulação com a área da saúde. É para a gente viabilizar isso, é para a gente dar celeridade a isso, porque, eventualmente, uma mãe de uma criança com suspeita de celíaco, ou que alega ser celíaco, pode demorar meses até conseguir obter uma consulta de alta complexidade, exame de alta complexidade, para ter um diagnóstico confirmado. E outro ponto que a gente trabalha é a ideia de que, quando o nutricionista prepara o documento, o cardápio, e encaminha ele à escola, ele deve apresentar, ele ou alguém indicado por ele, pode ser o próprio diretor, enfim, deve apresentar esse documento para a mãe, ou para o pai, enfim, para o responsável pela criança, para que ele dê validade, dê ciência nesse documento, dê um de acordo nesse documento. E este é o momento em que é um dos caminhos em que a gente sugere para haver contrarreferência. Se a gente não conseguir estabelecer um fluxo oficial de contrarreferência diretamente do nutricionista da alimentação escolar para a Secretaria de Saúde, uma outra possibilidade seria a gente fazer isso através do responsável pela criança. Então, é o momento da gente entregar uma cópia do cardápio para esse responsável pela criança, para que ele possa voltar numa consulta de retorno e fazer essa contrarreferência ao profissional, para ele saber o que está sendo oferecido. A gente entende que isso é importante também para dar tranquilidade ao responsável pela criança,
A gente viu que muitas mães não se sentem seguras de que, de fato, o filho está recebendo a alimentação que ele precisa. E, às vezes, surgem algumas surpresas. Então, vem um atestado de uma condição e, na hora que se apresenta o atestado, a mãe diz, não, mas isso aqui meu filho também não pode comer. Então, é uma forma da gente colocar todas as partes em acordo. Uma das dificuldades importantes diz respeito à aquisição de insumos especiais. A gente sabe que algumas modificações são passíveis de serem feitas com alimentos que já fazem parte da compra habitual da Secretaria. A gente sabe que algumas modificações são passíveis de serem feitas para toda a rede. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, nas suas licitações, já compra pão isento de leite. Então, toda a rede já recebe pão isento de leite, e, nas condições em que há necessidade de excluir esse alimento, o pão que é comprado para todo mundo já serve para todas as crianças. Então, foi uma das referências que a gente se baseou. Aquelas cartas, aqueles modelos de circulares, por exemplo, são praticados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo Instituto Anis Dias. Então, eles gentilmente nos cederam um modelo que a gente adaptou, né? Mas, ainda assim, a gente sabe que tem outros insumos que precisam ser adquiridos. Aí a gente cita aqui várias questões que a gente deve levar em conta. Para a aquisição propriamente, a gente tem alguns caminhos que podem ser pensados, especialmente para insumos para matéria-prima de pouca quantidade, que é onde, em geral, acaba tendo problema na licitação, que fracassa, deserta a licitação. Então, a gente tem as possibilidades de lotear, a gente tem as possibilidades de fazer entrega central para esses insumos. Tem secretarias que trabalham com entrega ponto a ponto, e para você fazer uma entrega ponto a ponto de uma unidade de adoçante em cada escola, a cada 2 meses, você, de fato, induz o fracasso daquela licitação. Então, a gente precisa trabalhar isso. O sistema de registro de preço é outra possibilidade. Pode ser entrega central, pode ser entrega zoneada. A entrega zoneada em unidades, em municípios e estados de grande porte, facilita com que a gente tenha vencedores daquela região. Então, se eu divido a cidade em distritos, em bairros, e eu programa essa entrega por bairros, a gente pode ter vencedores mais dali que se candidatariam para fazer essa entrega porque estão mais próximos dos locais de entrega. Mas essa é uma possibilidade, em termos de compra central. Outra possibilidade que algumas unidades usam é transferir recurso financeiro para a escola para que ela adquira determinados insumos. Então, seja um recurso específico para isso, ou um recurso que a escola já recebe para as suas compras, seus serviços de baixo custo, as suas compras de baixo custo, e que o alimento especial acaba sendo incluído nisso. O Distrito Federal trabalha com esse formato, a Prefeitura de São Paulo trabalha com esse formato para determinados insumos. Então, já havia uma transferência de recursos, já tem um programa implantado para isso, e se faz a alteração para que seja possível usar esse recurso também para a compra de gêneros alimentícios especiais. É claro que, então, a gente precisa ter todo um cuidado de selecionar locais, de validar produtos ou de validar a marca, de orientar isso, de acompanhar para que isso seja bem sucedido. Outras questões que a gente precisa estar atento é para a escola receber ou não este insumo diretamente da família. Então, tem famílias que preferem levar o insumo porque, por exemplo, o leite de soja que venceu a licitação, a criança não gosta, a criança não tem boa adesão, a mãe prefere levar a bebida de soja da marca que a criança está habituada a beber em casa. Ou ela recebe um determinado suplemento de uma APAE ou de uma outra instituição que distribui para a comunidade através do Sistema Único de Assistência Social. Enfim, a gente tem outras possibilidades desse alimento chegar ali. Nós temos prefeituras, por exemplo, que, para algumas crianças com necessidade especial, a Secretaria de Saúde distribui fórmula infantil correspondente à necessidade total da criança diária. Então, essa mãe já recebeu do Estado uma fórmula infantil para alimentar a criança, e a gente deve estar atento de tentar trabalhar isso, articular isso, se a Secretaria de Saúde não poderia encaminhar diretamente à escola, ou se a gente não pode pactuar com a mãe para que ela entregue para a escola, porque, afinal de contas, a criança já recebeu isso do Estado. Então, a gente precisa olhar para esses vários caminhos. Tem muitas possibilidades aí. Mas esse é, sem dúvida, um dos desafios. Ver se eu esqueci de alguma coisa.
Esse aqui foi um que eu deixei inteiro para ver se eu não esqueci de nada, porque eu sei que é uma parte mais delicada. Enfim, do cardápio, eu comentei com vocês a respeito do fluxo. E a ideia é que o nutricionista, obviamente, elabore o cardápio, as orientações e mande para a escola. Esse cardápio vai ter que ser personalizado. Uma questão que apareceu aqui também diz respeito à identificação da refeição. Não adianta eu calcular um cardápio, planejar um cardápio, a escola produzir esse cardápio e, na hora de entregar, eu entregar o cardápio errado. E em algumas unidades isso é muito natural. Unidade que tem refeição transportada e aquela refeição já vai etiquetada com o nome do aluno. Em outras unidades são poucas crianças e a cozinheira, a merendeira já conhece todas as crianças pelo nome, sabe quem são para fazer essa entrega. Mas a gente tem unidades em que isso não é tão simples. Eu tenho uma escola com 3.000 alunos em que a produção é toda dentro da escola. Então, a gente precisa pensar em alternativas para isso. A gente trouxe algumas sugestões, né? A apresentação do aluno pela mãe, pelo pai aos manipuladores, para criar vínculo, a identificação pelo próprio aluno no momento da entrega, se esse aluno tiver uma boa adesão à dieta, a utilização de pulseira, por exemplo, para um alérgico muito novo, uma criança alérgica da educação infantil, que tem uma alergia severa, então é muito complicado e pode ser indicado isso. Para os maiores, a gente entende que é mais complicada a pulseira, porque ela chama atenção. A disponibilização ao manipulador de um carômetro, então um mural com as fotos das crianças, para que eles possam vincular a foto ao prato. Um acompanhamento individual ou grupal pelo professor. Então, tem escolas que distribuem a refeição em sala de aula. Então, o próprio professor pode ficar encarregado de fazer essa sinalização de lembrar quem são os alunos que têm necessidades alimentares especiais. Uma pessoa responsável pela alimentação escolar que possa acompanhar. Essas são duas possibilidades que chamam a atenção em escolas que têm autosserviço e que daí vão requerer uma atenção especial para que essa criança não vá para o buffet e se sirva junto com todo mundo. E distribuições das refeições especiais em horário separado, isso eventualmente pode ser necessário, isso pode ser adotado na educação infantil, por exemplo. E na questão do autosserviço, para a gente cuidar tanto do alimento quanto do porcionamento. Porque mesmo que essa criança consuma a mesma refeição de todo mundo, por exemplo, num caso de diabetes, eu tenho que estar atento ao porcionamento quando eu for para o autosserviço. E a gente sabe que esse é um ponto que merece muita atenção e que às vezes passa despercebido. Quando o alimento é consumido em refeitório, é consumido no pátio da escola, a gente tem a situação da criança trocar a refeição com o outro, da criança comer 2, 3 vezes, como o seu, do coleguinha ou do outro coleguinha. Enfim, isso requer atenção. Os utensílios também, eventualmente, podem ser diferenciados. Às vezes, pode ser necessário alterar utensílios. A Prefeitura de Florianópolis, por exemplo, nos sinalizou que eles alteraram o copo porque o copo era transparente e a criança que, em vez de receber leite, recebia um suco de laranja, chamava a atenção de todo mundo porque a bebida tinha outra cor. Então, eles passaram a usar um copo opaco para que isso ficasse mascarado. E, por fim, a gente chama atenção para a importância da educação alimentar e nutricional vinculada a isso. A gente precisa, de alguma forma, dialogar sobre essas condições com o professor. Quando a gente fala de educação alimentar e nutricional envolvendo o professor, a gente, logicamente, não imagina trabalhar com condições especiais. Mas a gente precisa trabalhar porque o professor não sabe como lidar em sala de aula. E ele pode criar discriminação, a gente pode criar algumas situações inconvenientes, e a gente, para algumas condições, a gente tem cuidados que precisam ser tomados em sala de aula. Não é da responsabilidade do nutricionista orientar esse cuidado, mas a gente precisa que se esteja atento para que alguém faça essa orientação. Uma criança que tem APLV severa, ela não pode ter contato com outras crianças que estavam manipulando alimento que tinham leite. Ela não pode ter contato com resíduo, com sucata que está sendo usado numa atividade pedagógica que serviu para leite, com uma caixa de leite Tetra Pak, por exemplo, ou com uma caixa de ovo para fazer uma atividade pedagógica. Giz de quadro, festas de aniversário, a gente relembra o tempo todo, em cada condição, visita de campo, são momentos em que a gente precisa pensar, em que a gente pode apoiar para que os educadores consigam acolher, né? Esse é o cartaz que a gente sugeriu. A gente tem um outro cartazinho, uma outra folha, sobre o fluxo, para ser utilizado nas escolas. E a gente tem um folderzinho de frente e verso,
que resume o novo guia alimentar, um folder geral sobre alimentação saudável para a gente utilizar junto aos educadores. Eu vou passar, esse é o capítulo de implantação, é o que a gente passa no geral de implantação. Eu vou passar muito rapidamente por 2 capítulos de duas condições, só para mostrar para vocês como que eles foram estruturados. Eu não vou apresentar os detalhes para vocês. O primeiro capítulo do caderno é o capítulo de alergia, ou melhor, de alergias alimentares. E é um capítulo muito específico, porque é um capítulo que basicamente trata de... é uma condição que basicamente trata de exclusão. A gente tem muita exclusão. Então, ele é muito diferente do capítulo seguinte que eu vou passar, que é o capítulo de diabetes, em que eu preciso entrar em parâmetro nutricional. A gente inicia o capítulo sempre com uma síntese das recomendações para aquela condição, e logo em seguida a gente vem com considerações iniciais, que é quando a gente resume quais foram as principais referências que a gente utilizou para aquela condição. Então, aqui, o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar, o Guia Prático para o Diagnóstico e Tratamento de Alergia à Proteína do Leite de Vaca, mediada por IgE. Então, por exemplo, foram 2 publicações essenciais para quê? Além disso, no caso das alergias, a gente trabalhou muito com algumas publicações que não são oficiais. E a gente tem alguns boxes de dúvida, enfim, e daí o capítulo sempre entra com recomendações gerais, depois recomendações nutricionais, recomendações para o cardápio e, por fim, cuidados. Então, aqui traz recomendações gerais sobre a elaboração do cardápio especial, aí fala da substituição do leite de vaca, quando ele for necessário, alimentos industrializados e seus rótulos. E a gente tem a legislação de rotulagem está mudando muito, a gente sabe que vai mudar mais, porque a gente teve alguns GTs da Anvisa. Então, esse capítulo, na parte de rotulagem, eventualmente ele vai precisar ser atualizado, mas continua valendo o que a gente traz aqui, que são indicações de ingredientes que sinalizam a presença de determinado alimento alérgico. Então, quando a gente quer confirmar uma rotulagem, ter segurança de uma rotulagem, essa lista continua valendo. Aqui são ingredientes que podem indicar a presença de leite, de ovo, de soja, de amendoim, de oleaginosas, de trigo, e ingredientes vinculados à síndrome de látex fruta. Essa síndrome foi novidade para mim, quando eu elaborei o caderno, mas nós tivemos um caso mais fantástico, que foi de Santa Catarina, de uma criança que tinha alergia à água. E a nutricionista teve que fazer um cardápio todo especial, enfim, foi um recém-nascido, ela trabalhou com o gastro até eles conseguirem identificar o que ela participou das dietas de exclusão para tentar estabelecer o diagnóstico, até eles chegarem nesse diagnóstico, e ela consumia água, por exemplo, de um ensopado, mas ela não podia beber água. E a alimentação escolar do município hoje oferece água de coco para essa criança. Ou na época que eu conversei com ela, melhor dizendo. Orientações para o preparo e distribuição. E daí, no final, a gente traz um para-além do cardápio especial. Nesse para-além é quando a gente traz ao nutricionista algumas informações, caso ele não conheça, não domine esse assunto, para que ele tenha ciência, não que são responsabilidade dele, para que ele tenha ciência. Por exemplo, no caso da alergia, a gente tem que pensar como que a escola vai estar preparada para atender num caso de choque anafilático. Isso não cabe ao nutricionista, isso cabe a uma articulação com a Secretaria de Saúde, mas é importante a gente estar atento, porque a gente recebeu reclamações nessa área de escola que proibia as crianças de andar com uma seringa de adrenalina dentro da mochila, e o protocolo deixa claro que a adrenalina é a droga salvadora num caso de choque anafilático. E daí a gente traz aqui, a gente relembra algumas coisas, a recomendação de que o socorro deve vir até a criança não deve ir até o socorro, então a gente tem que estar preparado para, de alguma forma, trazer esse socorro, prestar esse socorro na escola, porque eu não posso contar que eu vou chamar o SAMU e encaminhar essa criança para o socorro, porque esse não é o procedimento mais recomendado num caso de choque anafilático, porque tende a agravar o quadro. A gente termina com um saiba mais, e daí a gente tentou tornar mais amigável aqui as referências básicas, as principais, e as legislações relacionadas e referências complementares. E a gente encerra cada condição com um folder que resume
aquela condição. Esse folder é uma sugestão de um material para que o nutricionista elabore, para que ele utilize como manipulador de alimentos e como professor. Então, pensando que eu preciso comunicar isso de uma maneira geral ao educador, ao manipulador de alimentos, a gente pensou nesse material de divulgação. Aqui, o de diabetes, então, ele vai seguir a mesma estrutura, síntese e recomendações, considerações iniciais, cardápio especial, dentro de cardápio especial. Esse seria o nosso extremo oposto dentro do caderno, porque foi uma condição para a qual a gente recalculou os parâmetros nutricionais que estão na resolução 26. Então, a gente fez uma adaptação, respeitando as recomendações de 20%, 30% e 70%, mas com a distribuição de macronutrientes e a recomendação de fibras adequada ao que preconiza a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente refez esse cálculo e a distribuição aqui é diferente do que a gente usa para o restante das condições. Então, a gente traz aqui a referência de 20%, 30% e 70% atualizada por faixa etária. E daí a gente tentou conciliar, a gente trabalhou para conciliar as faixas etárias da alimentação escolar com as recomendações que tem nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Em termos ainda de recomendações por cardápio, então a gente traz recomendações em relação ao carboidratos, o que a gente deve modificar em relação a carboidratos, a lipídios, proteínas, a gente coloca para atender os novos parâmetros de referência que são apresentados na tabela. Aqui, obviamente, carboidrato e de lipídios, a gente está falando de perfil, porque a quantidade está na tabela. Aí a gente traz quantidade de refeições, falando da questão do fracionamento, do tempo de jejum, de mais critérios, aí todas as condições elas são desse jeito. A gente trabalha o que precisa ser modificado, que a gente tem uma orientação especial, e encerra dizendo que os demais critérios devem ser atendidos à legislação do PNAE. Então, em relação a micronutrientes, a gente não faz recomendação de nenhuma recomendação específica. E eu ia falar alguma coisa que me fugiu. A gente chama a atenção de algumas coisas, por exemplo, a questão do deslocamento da casa para a escola. Tem unidades escolares que oferecem uma única refeição no intervalo, mas a criança tem 2, 3 horas de deslocamento para chegar na escola. Por exemplo, 2 horas de deslocamento da zona rural até a área urbana. Então, essa criança talvez chegue no intervalo com 4 horas de jejum, 5 horas de jejum. Então, esse é um ponto que merece a atenção do nutricionista. O horário da atividade física, da aula de educação física, merece a nossa atenção em relação ao aluno que tem diabetes. Então, a gente chama atenção para algumas particularidades para a gente estar atento e alguns cuidados que precisa ter, para além do cardápio especial. A gente chama aqui a atenção de cuidados na hiperglicemia, na hipoglicemia, orientações em relação à insulina. Tem alunos que precisam guardar a insulina sob refrigeração, enfim. A gente tem algumas questões para estar atentos aqui. E termina o mesmo esquema, com as referências e um cartaz. A gente não puxou para a responsabilidade do nutricionista da alimentação escolar, o que não é responsabilidade da área da educação. Então, não é nossa responsabilidade orientar o professor. A gente pode colaborar, a gente pode até fazer, mas não é nossa responsabilidade. Só que a gente entende que é importante dar ciência para isso. E a gente sabe que tem outros procedimentos que a gente depende de amadurecer com a área da saúde. A gente recomenda que haja esse amadurecimento em nível local, e o FNDE já está em diálogo com o Ministério da Saúde para tentar sair com recomendações em nível nacional. Mas a gente precisa estar atento. Quem que vai monitorar a glicemia da criança? Quem que vai aplicar insulina? Quem que aplica adrenalina num caso de urgência? Como que isso deve ser dado? O Ministério Público da União, se não me falha a memória, o Ministério Público da União, daqui do Distrito Federal, por exemplo, saiu com uma recomendação para o governo do Distrito Federal de que a Secretaria de Educação deveria disponibilizar profissionais de saúde para atender os alunos que têm necessidade de terapia nutricional. Então, alunos que precisam de sonda, esse tipo de coisa. O Ministério Público não teve dúvida em dizer isso é responsabilidade da Secretaria de Educação. Então, a gente sabe que é um ponto delicado, mas que a gente precisa amadurecer. Se a gente fizer um paralelo com a legislação de educação especial, a gente sabe que a educação especial prevê auxiliares para apoiar na alimentação e nos cuidados dos alunos que são alunos com necessidade especial.
mas a gente, pelo menos até hoje, o entendimento que mais prevalece é de que isso não se estende aos alunos com necessidades alimentares especiais. Mas a gente sabe que ainda tem um chão pela frente para a gente amadurecer aqui, né? O pessoal dos setores, dos movimentos sociais, a Cecília, por exemplo, que é uma das líderes do movimento do Põe no Rótulo, manifestou isso, assim, como eles se sentem felizes com a publicação, mas como eles sabem que isso é só um primeiro passo, que ainda tem muito para ser feito. Então, ela não consegue distanciar uma coisa da outra. Ao mesmo tempo que eles reconhecem o valor disso e eles sabem dos desafios, a gente sabe que ainda tem muita coisa para amadurecer. A gente tem os outros capítulos, então, sobre doença celíaca, intolerância à lactose, dislipidemias e hipertensão, seguindo a mesma lógica. E a gente encerra o caderno, então, chamando a atenção para essa necessidade de aproximar, para essa necessidade de diálogo. Os movimentos sociais demandam isso, clamam por isso. E algumas referências que a gente tem de outros países chamam a atenção disso. A gente precisa trazer roda de conversa. Se a gente tem uma escola em que eu tenho muitos alunos com uma determinada condição, a gente pode estabelecer uma roda de conversa sobre isso dentro da escola. A gente pode aproximar o centro de saúde para dentro da escola e trazer um grupo para ali. A gente pode puxar o professor para aproximar ele dessa roda de conversa. Muitos professores reclamam disso, que eles têm dificuldade de lidar com os alunos, que eles não sabem o que fazer. Muitas escolas não se sentem seguras para fazer esse atendimento. E a gente precisa trabalhar isso, né? Uma das perguntas que eu fiz para as entidades foi no sentido de que se o município resolvesse escolher algumas unidades de diferentes bairros escolares e adaptar elas para que elas tivessem uma estrutura física melhor, adequada para esse atendimento e que tivessem profissionais mais capacitados para servirem como unidades de referência, digamos assim, unidades escolares de referência. Se eles entendiam que isso era vantajoso, ou se eles entendiam que isso era, de alguma forma, que isso discriminava o aluno. E eles manifestavam que eles preferem, embora isso possa dar mais trabalho, mas que muitas mães provavelmente vão se sentir mais seguras de saber que o filho está numa escola de referência para esse atendimento. Essa coisa da segurança ela apareceu repetidamente. Então, a gente precisa informar sobre o direito, a gente precisa acolher, a gente precisa oferecer e a gente precisa dar conta de tratar desse assunto dentro da escola, fazer um acolhimento verdadeiro, fazer referência e contra-referência e oferecer segurança tanto para a criança quanto para os pais. Esse é um dos desafios. Tá bem? Muito obrigado.